Olá, galera do sétimo ano do ensino fundamental, aqui é a professora Nayara e nós vamos iniciar agora mais uma aula da disciplina de ciências. Nós estamos no PET volume 1, semana 1, essa é a revisão da aula 3, com o tema reações químicas. Nós vimos na aula anterior, né? Então nós faremos a revisão desse conteúdo e também a correção do exercício de fixação 3, que vocês já fizeram no caderno e já fizeram lá no Google Classroom, ok? Então, fazendo uma revisão do conteúdo, né, nós falamos sobre transformações químicas. Nós sabemos que transformações químicas são aquelas transformações que ocorrem com a matéria e dessas transformações são formadas novas substâncias. Então, em uma transformação, ou também chamada de reação química, ocorre um rearranjo das unidades estruturais da matéria, que são os átomos e as moléculas, como nós vimos, toda a matéria é feita de átomo, e os átomos se combinam e formam as moléculas. Então, quando essas partículas, né, esses átomos, essas moléculas, se rearranjam, se combinam de formas diferentes, alterando a sua composição, surgem, então, novas substâncias. Então, nós temos um exemplo aqui, ó, átomos de hidrogênio se combinando com átomos de oxigênio. Dessa combinação, né, surge aqui uma transformação química, uma reação química, e nós temos, então, a formação de uma nova substância. Anteriormente, eu tinha aqui os reagentes, né, que são as substâncias iniciais. O hidrogênio e o oxigênio separados, quando eles se juntam, eu tenho uma nova substância, né, um produto. E no caso aqui dessa combinação, nós temos o surgimento de uma molécula de água, H2O. Podemos representar uma reação química, uma transformação química, através de uma equação. Essa equação ela é bem simples. Nós temos aqui, então, inicialmente representados as substâncias que irão se combinar, que irão reagir, são chamadas de reagentes. Então, elas ficam sempre aqui do lado de cá da equação, né? São as substâncias que vêm primeiro na equação, são os reagentes. E depois, essa setinha que vai indicar que ali aconteceu uma reação química, uma transformação química, e depois da setinha vão vir listadas as substâncias chamadas de produtos, que foram as substâncias originadas pela combinação, pela transformação química das substâncias iniciais, dos reagentes. Então, a equação química é isso, a representação dos reagentes, são as substâncias iniciais, a setinha indicando que aconteceu uma reação química e a relação aqui das substâncias que se formaram, que foram originadas, né? São chamados os produtos, as substâncias finais. Então, aqui é uma outra representação, né, de uma equação química. Nós temos reagentes, a setinha indicando que aconteceu uma reação, e os produtos. Então, pode ser substância 1 mais substância 2, vai ser igual a substância 3, né? Então, duas substâncias dão origem a uma substância diferente. Duas substâncias iniciais dão origem a duas outras substâncias diferentes. Então, depende, né? Essa fórmula ela pode variar com relação à quantidade de reagentes e produtos, mas uma coisa é certa, serão sempre os reagentes, que são as substâncias iniciais, a setinha e depois os produtos, que são as substâncias que se formaram, as substâncias finais. Exemplos aqui de reações químicas no nosso dia a dia, o apodrecimento de frutas, de alimentos, né, que é originado, que acontece devido à reação química de bactérias, de micro-organismos presentes ali no ambiente que estão realizando transformações químicas da digestão para poder se alimentar daquele alimento, e esse resultado se dá então aqui da mudança de cor, de textura e de cheiro do alimento que está ali apodrecendo, estragando. A fotossíntese, que é aquele processo que as plantas realizam, né, para poder obter o seu próprio alimento. Então, elas vão utilizar luz solar, vão utilizar o dióxido de carbono que está na atmosfera, né, o gás carbônico, vão realizar reações químicas no interior das suas células e liberar substâncias, que são os produtos, no caso aqui a glicose, que é a molécula que ela precisa para poder se alimentar, e o oxigênio, que é o gás oxigênio, esse que nós respiramos, né? Então, exemplo de reação química. A efervescência, quando a gente coloca ali uma pastilha, né, um remédio, um medicamento efervescente, um copo de água, a liberação de gases, né? Efervescência nada mais é que a liberação de gases,
indicando que ocorreu então uma reação química, a reação química dos produtos aqui, das substâncias que compõem esse medicamento com a substância água. A ferrugem também é uma reação, né, do ferro, que é uma substância presente aqui nos elementos, nos objetos que enferrujam, né? Para enferrujar tem que ser de ferro. Então, é a ação da reação do ferro com as moléculas de oxigênio presentes no ambiente, presentes na água também. Então, acontece ali a transformação, né? A mudança de cor, surgimento ali de uma textura diferente. Ferrugem também é exemplo de reação química, de transformação química. Existem formas de se detectar uma transformação química. Muitas vezes é necessário analisar uma substância em um laboratório, né, com métodos específicos para se analisar e ver como aconteceu ali aquela reação química. Mas muitas outras a gente consegue visualizar facilmente, inclusive no nosso dia a dia, observando alguns fatores. Por exemplo, sempre que há mudança de cor, formação de chama, mudança de temperatura, liberação de gases, formação de um sólido ou alteração, mudança, liberação de cheiro, então significa, são fatores que provavelmente ali aconteceu uma transformação química. Então agora vamos realizar a correção do exercício de fixação 3, que eu passei na aula anterior para vocês e vocês já fizeram no caderno e já fizeram no Google Classroom. Caso não tenham feito, se apressem, galera. Não percam tempo, façam as atividades no momento correto, porque senão depois acumula e fica difícil. Vocês podem ser prejudicados no final com falta de carga horária, com falta de nota. Então vamos lá. 1. Como podemos definir uma reação química? A reação química é a matéria que sofre transformações e dá origem a novas substâncias. Assim, se define uma reação química. Então, a matéria que sofre transformações e dali surgem novas substâncias. 2. Como são chamadas as substâncias iniciais de uma equação química? São os reagentes. As substâncias iniciais são chamadas de reagentes. E as substâncias finais de uma equação química são os produtos. As substâncias finais em uma equação química são chamadas de produtos, aquelas que vêm depois da setinha. 4. Quais são as evidências de que ocorreu uma transformação química? Mudança de cor, formação de chama, mudança de temperatura, liberação de gás, formação de sólido, liberação de cheiro, são todas evidências de que ali pode ter ocorrido uma transformação química. 5. Dê exemplos de reações ou transformações químicas que podemos observar no nosso dia a dia. O fogo, por exemplo, que é o resultado de uma reação química entre um combustível e um comburente, com a ação da temperatura. Combustível e comburente são as substâncias ali envolvidas, né? O combustível, geralmente a gasolina, o álcool, o material inflamável, e o comburente é o outro material com que aquele primeiro vai reagir e dali, né, vai surgir a chama. Devido ao aumento da temperatura, vai surgir a chama. E como nós vimos, a chama é sempre evidência de que houve uma reação química. Quando usamos um medicamento efervescente, a efervescência é a liberação de gás devido à reação química das substâncias presentes no medicamento com a água, né? Então, 2 exemplos de reações químicas ou transformações químicas acontecendo no nosso dia a dia. Você consegue pensar em outras diferentes? Anota aí no seu caderno. Então, por hoje é só. Essa foi a revisão da aula 3 e a correção do exercício de fixação 3. Bons estudos, façam no caderno, façam no Google Classroom. Caso tenham dúvidas, precisem de ajuda, é só me mandar mensagem. Estou disponível lá nos grupos do WhatsApp, pode mandar mensagem no meu WhatsApp particular, deixar mensagem lá no Google Sala de Aula, tá bom? Participem, não deixem de fazer. Abraços e até mais. Tchau, tchau!